Bom dia, pessoal. Vamos começar mais uma aulinha aqui no Alicerce TV. Bem-vindos à aula. Fico muito feliz de ter vocês aqui na aula com a gente. Na nossa aulinha de hoje, aqui na turminha do G1, a nossa trilha é de português. Então, vamos lá, pessoal. E é sempre bom relembrar, para quem não nos conhece, o meu nome é Patrícia. E o meu nome é Milena. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos à aula. E, gente, o que a gente vai aprender hoje? Hoje, a gente vai aprender o que é linguagem formal e o que é linguagem informal. E quais são as suas diferenças. E, para isso, a gente vai precisar de lápis de escrever, borracha, apontador e caderno. Então, quem não está com estojo, quem não está com material, quem não está com tudo aí perto, já levanta, corre para pegar, para a gente conseguir assistir a nossa aula de hoje com tudo preparado. E, como sempre, antes de começar a nossa aulinha, a gente vai para o nosso Mindfulness, que é o nosso momento de concentração do dia. E é muito importante a gente relembrar que o Mindfulness é um exercício diário. Então, ele até ajuda se você fizer uma vez. Só que, para ele ser efetivo, para ter um bom funcionamento, para ter um bom resultado, é importante que a gente faça ele todos os dias, tá? Então, vamos lá, pessoal. No Mindfulness de hoje, vou pedir para todo mundo ficar sentadinho, largar o que está na mão. Isso, de olhinho fechado. Sentadinho, o Pedrinho solta esse copo. Vamos ficar na posição do Mindfulness. Qual é a posição do Mindfulness? Costas retas, olho fechado. A mãozinha, gente, ou em cima da mesa ou em cima do colo. Vamos parar de desenhar. Isso. Vamos lá, Tomás. Posiçãozinha do Mindfulness, sentado de maneira confortável, cabeça para o alto, olho fechado. Isso, gente. Então, vamos lá. No Mindfulness de hoje, a gente vai fazer uma respiração para começar, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Puxando o ar pelo nariz. Soltando pela boca. Isso. 1, 2, 3. Puxando o ar pelo nariz. Soltando pela boca. Isso, pessoal. Pessoal, hoje eu quero que vocês imaginem que vocês são filhotinhos de gato. Isso, todo mundo aqui se transformou agora em um filhotinho de gato. Bem fofinho, bem peludo. Isso, de olhinho fechado, eu quero que vocês imaginem que são filhotinhos. Imaginem que vocês estão deitados confortavelmente em uma cama fofinha, fofinha, fofinha. Imaginem que vocês estão tranquilões, num lugar legal, num lugar bem bacana. Isso. Agora, gente, vou contar até 3, vocês vão puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca mais uma vez. 1, 2, 3, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. 1, 2, 3, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Agora, gente, eu quero que vocês façam igual a filhotinho de gatinho. Se espreguicem assim. Isso, para cima, para baixo. Vamos espreguiçar, igual os filhotinhos de gatinho, quando levanta para andar. Isso. Espreguiça, balança a cabeça, balança o corpinho. E agora a gente vai abrir os olhos e se preparar para a aula. Isso, pessoal. Pode falar, Letícia. Eu morava lá onde moram os pinguins.
Você morava lá onde moram os pinguins? Sabe por quê? Ah, Porque lá era bem frio e o meu dono, ele cuidava dos pinguins. E às hum. vezes ele me deixava eu brincar com eles. Então era um gato do Polo Norte ou do Era um Polo gatinho Sul, polar. sim. Cheio de pelo mesmo, porque para morar lá ele tinha que ter muito pelinho para esquentar ele. No Polo Norte é outra cidade que mora os pinguins. Qual outra cidade que mora os pinguins? Alasca, Polo Norte. A Alasca tem pinguim? Eu acho que não. Não sei. Não sei, gente. Vou Eu pesquisar só sei rapidinho. Polo Norte e Polo Sul. Eu acho também. É completamente Aquela, achismo. naquela montanha aqui lá, aquela montanha lá grandona, Everest? Tem pinguim no Ai, na Everest, não. Argentina tem pinguim. Tem Tem uma pinguim na praia até que Argentina? só tem pinguim, gente. É uma praia só de pinguim. Incrível. e quando tava muito frio, os pinguins vinham para a minha casa às vezes. Caramba, até os pinguins ficavam com frio. Meu Deus. Então vamos lá, pessoal. Depois desse nosso mindfulness super, A casa dele é de gelo. super animalesco, vamos lá. Então, pessoal, vocês lembram o conteúdo da última aula? Vocês lembram o que a gente aprendeu na última matéria? A gente conheceu um gênero textual, que foi a carta. Lembra? E na nossa aulinha de hoje, o que a gente vai fazer? Nós vamos aprender um pouco sobre variação linguística. E o que é linguagem formal e linguagem informal e as suas diferenças. Tá, pessoal? Pro, você pode ser o Guima. Claro, Pro. Bom dia, turma. Eu e Guima estamos no segundo dia da exposição de cartas do museu. Já aprendemos muito sobre esse gênero textual. Qual foi a parte que você mais gostou do primeiro dia da exposição, Guima? Eu gostei de ver a diferença entre as cartas. Só não entendi por que elas foram escritas de maneira tão diferentes. São as variações da nossa língua, Guima. Variações da língua? Que é isso, Ali? São as mudanças pela qual a língua portuguesa passa, Guima. E por que isso acontece? Existem variações, aliás, existem vários motivos para as variações acontecerem. O ambiente que estamos, a data que o texto foi escrito, o lugar que a língua é falada, entre outros. Que legal, Ali! Então as diferenças de escrita nas cartas era isso. Sim, Guima. Eu li um livro lá na biblioteca que falava sobre a linguagem formal e informal. E o que você aprendeu sobre isso? Na linguagem formal, sempre se usa as normas corretas da gramática. E na linguagem informal, ela representa a linguagem cotidiana, mais espontânea, que não se preocupa muito com as normas gramaticais. Vamos ver um exemplo disso, pessoal. Então, o Guima e a Ali estavam falando sobre linguagem formal e informal. Vocês já conseguiram perceber essa diferença? Vocês já ouviram alguma coisa sobre isso? Já? Não? Então, gente, linguagem formal, ela é aquela linguagem que a gente fala, ou que a gente escreve da maneira correta, da maneira certinha, com todas as regras do português, sem tirar nem pôr, com os pontos no lugar, com os acentos no lugar. Já a linguagem informal é a linguagem do dia a dia. São gírias, são formas de falar diferentes, são sotaques, são às vezes coisas que a gente fala dependendo da região. Então, ela nem sempre segue uma regra gramatical propriamente dito. Porque às vezes a gente fala uma palavra de maneira errada, e a gente segue falando. Por quê? Porque é normal do cotidiano. Por exemplo, um exemplo bem bacana disso é que eu, a Pro e a
Ana Mirella, nós somos do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, a gente tem costume de falar meu irmão. Meu irmão significa o quê? Meu irmão. Só que a gente sempre fala, pô, meu irmão, que coisa engraçada, para tudo. E é uma gíria. Pode falar, Pro. Gente, outro exemplo que fala em algumas regiões do Brasil, não sei se vocês já ouviram, mas alguém fala alguma coisa, o Cauã foi e me contou um negócio, mas eu não entendi. Cauã, cá de quê? Cá de quê? Cá de quê? Por causa... Certinho seria... Certinho não, né? Na linguagem formal, porque essa coisa até de certo ou errado Sim. é o quê? A língua é feita para a gente se comunicar. Se eu estou falando e você está entendendo, tá rolando comunicação. Mas para muitas coisas a gente precisa usar a linguagem formal. Na linguagem formal seria por causa de quê? Que vira cá de quê? Olha que coisa. E é muito bom, porque a variação linguística, gente, ela acontece sem a gente perceber. Ela acontece conforme o tempo vai passando e, de repente, a gente já está ali dentro da variação linguística e nem percebe. Eu trouxe aqui um exemplo de variação linguística escrita, tá? Que também é muito importante para a gente conseguir reparar. Professora, Oi. a gente está falando de regiões que têm o seu próprio costume? Também, porque quando a gente tem... Oi, pode falar. É porque ontem, com a minha professora, ela estava falando disso, e eu me esqueci o nome, que tem um lugar que eles comem açaí com tudo, açaí com peixe, açaí com feijão, arroz, qualquer tipo de açaí. Devendo pensar que você estava falando também costumes. Costumes não, a gente vai falar sobre costumes ainda, porque é uma coisa muito interessante, muito importante. Bom. E o E a nosso língua país, faz ele é parte, muito né, da grandão. cultura. Onde você estava falando é o norte, Pedro. Em vários lugares do norte, vários estados comem açaí com tudo. E realmente, Pedro, a língua faz parte dos costumes. Por que se fala oxe num lugar? Por que se fala bah em outro lugar, né? Isso tudo, a língua faz parte da cultura de cada lugar também. Muito bom, Sim, Pedro. Você e vai o poder nome ajudar disso, bastante a gente. e o nome disso, Pedro, é sotaque, é gíria. Variação regional. Isso, exatamente. Então, gente, vamos aqui prestar atenção no exemplo que eu trouxe por escrito. Porque é muito mais fácil a gente conseguir perceber a diferença da linguagem formal e da linguagem informal falada. E quando a gente fala, a gente consegue perceber rapidinho. Pô, aquela pessoa ali está falando de uma maneira muito informal, está falando cheia de gíria. Mas na hora de escrever, também é muito importante a gente perceber. E às vezes é um pouco mais difícil, principalmente para a gente aqui da turminha, que está nesse processo de começar a escrever, que vocês ainda estão começando a escrever textos, vocês ainda não conseguem escrever textos muito longos. Então, gente, para vocês que estão ali no processo de começar a serem escritores famosos e maravilhosos, de muito craques na escrita, é normal que vocês escrevam algumas coisas da maneira como a gente fala. E acabar achando que essa é a maneira certa, tá? Às vezes a gente até coloca o acento onde não tem que colocar, mas como na hora de falar a gente dá uma entonação diferente, a gente acredita que da maneira que se escreve é igual da maneira que se fala. Então, vamos lá. Ó, pessoal, eu vou ler o exemplo 1, que ele está encaixado dentro da linguagem formal, tá? Então, vamos lá. Doutor Armando seguiu até a esquina para encontrar o filho que chegava da escola, vírgula, enquanto Maria, vírgula, sua esposa, vírgula, preparava o almoço. Quando chegaram em casa, vírgula, Armando e seu filho encontraram Dona Maria na cozinha, preparando uma receita da família, o famoso bolo de fubá cremoso, a qual aprendera com a sua avó Carmela. Pontinho. Ó, a qual aprendera com a sua avó Carmela. Tá vendo? Tá bonitinho, certinho, não tem um erro. Agora, no exemplo 2, eu trouxe o mesmo texto, só que na linguagem informal, tá? Então, vamos lá.
O doutor Armando foi até a esquina esperar o filho que chegava da escola. Nisso, a Maria ficou em casa preparando o almoço. Quando eles chegaram em casa, Maria estava na cozinha preparando a famosa receita da família. Boa pra caramba, bolo de fumar cremoso. Tá vendo, gente? Ó, Foi muito diferente. muito diferente. Só que a mensagem que passou foi a mesma, não foi? O doutor Armando estava lá na esquina, encontrou o filho. Quando chegou em casa, a dona Maria estava fazendo bolo de fubá. Conseguiram perceber? Eles estão passando a mesma mensagem. O que está acontecendo é a mesma coisa. Só trocaram as palavras. Exatamente. O que tem trocado são as palavras. O que está diferente é que o exemplo 1, ele segue todas as normas do português. Ele está escrito da maneira certa, ele não tem gíria, ele não tem forma de falar. Por exemplo, aqui embaixo, antes eles colocaram uma forma de falar que é bem bacana. Eu sempre falo também. Doutor Armando foi até a esquina esperar o filho que chegava da escola. Nisso, a Maria ficou em casa. Ó, esse nisso, tá vendo? Esse nisso, ele é uma forma de falar. Ele não existe propriamente dito na regra formal do português. Esse nisso, ele é uma abreviação para em isso, ou enquanto isso, ou há momento de que, ou alguma coisa que subentenda que é ao mesmo tempo, entende? Só que a gente está tão acostumado a falar nisso, que a gente às vezes até acaba achando que nisso é normal. Quem aí já falou nisso? Pro, você fala nisso? Eu falo a beça, gente. Eu falo também. Nisso, não sei o que, não sei o que lá. Nossa, eu falo o tempo todo. Uhum. Eu também falo o tempo todo. Nem percebo tanto que eu falo. Sim, porque se torna normal. Não é? Porque é normal. A diferença é que ele não é formal. Faz parte da nossa linguagem informal, da nossa linguagem do dia a dia, faz parte da nossa forma de falar no cotidiano. Mas ele não faz parte da norma comum, da norma formal do português. Tá? Pode falar, Letícia. Eu não entendi muito. Não entendeu? Então vamos lá. Ó, o exemplo 1, ele está certinho. Ele está escrito da maneira como o português imagina que alguém iria escrever ou que alguém iria falar, tá? E no exemplo 2, ele escreveu exatamente da maneira como a gente fala. Tem alguns tiques, de fala, tem algumas formas de falar. Um exemplo disso é que aqui, ó. Oxe. Um exemplo disso é que aqui, ó. Maria estava na cozinha. Esse estava. Maria estava na cozinha. Não, lá em cima, olha como é que eles colocaram. Armando e seu filho encontraram Dona Maria na cozinha preparando uma das receitas da família. Aqui embaixo, quando eles chegaram em casa, Maria estava preparando a famosa receita da família. Olha a diferença. Maria estava na cozinha. Esse estava, o que quer dizer? Maria estava na cozinha. Ou então, eles encontraram Maria na cozinha. Ou Maria encontrava-se na cozinha. Entende? Mas Maria estava na cozinha? É a forma como a gente sempre fala no dia a dia. Ah, não, a Maria estava lá na cozinha fazendo a comida. Outra coisa bacana que ele colocou nesse texto, olha. Nossa, a receita da família é boa pra caramba. Gente, boa pra caramba. Eu não sei nem se caramba é uma palavra que a gente pode usar no português formal. Mas, boa pra caramba, a gente não costuma falar, né? Você não bota num texto. Ah, vou aqui colocar num texto meu, boa pra caramba. A gente coloca o quê? Uma excelente receita, uma receita muito gostosa, muito deliciosa. Entendeu, Letícia? Maravilha. Tá bom. Então, conforme a gente vai passando, a gente vai ver se você entende 100%. Pode falar, Tomás?
calma aí. Esqueci o que eu ia falar. Tá bom. A Pro te respondeu no chat, tá? Vou passar para a Ana Mirella. Se você lembrar, levanta a mão de novo. Pode falar, Aninha. Então, quando eu tava contando um monte de história lá do Roblox que aconteceu comigo, então, eu falava muito aí. Eu falava muito aí. Eu falo muito E aí eu também, também- às vezes. E eu também, sempre como ele escreveu, eu falo sempre eu. Mas é certo. Se você falar eu fui ao carro, dependendo de onde você coloca o eu, tá Não, certo. não, é porque toda hora eu falo um eu. Tudo, é porque eu não vou escrever, entendeu? Eu falo assim, eu gosto de jogar bola, eu gosto de fazer tudo. Sempre eu falo eu. Mas aí é um pouco diferente. Não necessariamente é uma linguagem formal. É que você você fala frases específicas. Eu gosto de ir à praia, eu gosto de nadar, eu gosto de comer. Pode ir, Heitor. Pode falar, Tomás. Mas a Maria, ela tava fazendo o almoço, né? Aí, né? Ela estava fazendo o almoço. Nossa, mas bolo de fubá, eu achava que tinha bolo de fubá, era É fazendo um sobremesa. cafezinho na tarde. É sobremesa o bolo de fubá cremoso. Ou então ela estava preparando o almoço. Enquanto preparava o almoço, ela já estava preparando o café da tarde para o bolo já ficar pronto. Essa Dona Maria aí, meu amor, ela é um milhão de utilidades. Ela faz uma coisa enquanto faz outra. Tá vendo? Então, pessoal, olha aqui o que a Ali e o Guima estão falando mais uma vez. Deixa eu acertar aqui minha telinha. Pronto. Você conseguiu perceber a diferença entre os dois textos? Sim, Ali, os dois passam a mesma mensagem, mas um parece que a pessoa escreveu como se estivesse falando, e o outro foi escrito da forma correta. Tá vendo, gente, o que o Guima conseguiu perceber? Exatamente o que a gente estava falando. Algumas vezes as pessoas escrevem da maneira que fala. Tá vendo? Então, é tão normal, a gente tem alguns tiques de fala que são tão normais, igual o Pedro, gente. O Pedro, toda aula, ele fala para mim, professora, quem bota é galinha, professora. Toda aula o Pedro tem que falar comigo, professora, mas quem bota é galinha, é colocar. Professora. E é isso, gente. Eu estou muito acostumada a falar bota. E é absolutamente comum. Quando eu tinha a idade de vocês, a minha professora sempre falava: bota, meu amor, você vai desfilar, passarela, comprou um sapato novo? Mas para mim é normal, e é uma forma de falar que eu sempre mantive. E eu continuo falando até hoje porque é tão normal. Ou então tem alguns outros tiques de fala que a gente sempre tem, não é? Pode falar, Tomás. Eu falo do jeito do exemplo 2. Eu acho que a maior parte das pessoas falam da linguagem Eu falo, tipo, formal. Bolo de fubá. Eu falo o Bolo gostoso pra caramba. Exatamente. A gente está acostumado a falar com as nossas variações linguísticas, com o nosso dia a dia. A gente está acostumado a falar dentro dos parâmetros da nossa região. Eu sei que quando vocês conversam com alguns cariocas, eles acreditam que eles não possuem sotaque, mas a gente tem sotaque e a gente tem muita, 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 muita gíria na hora de falar. E são gírias que elas acabam sendo tão normalizadas que a gente está acostumado a ver elas em vários lugares, vários lugares. Pode falar, Pro. E, gente, tudo isso que a gente está falando, uma das coisas mais importantes para a gente entender é que a forma de linguagem que a gente vai usar sempre depende do contexto. O que é o contexto? É a situação em que a gente está. Por exemplo, se eu vou falar com a minha avó, explicar uma coisa para minha avó, eu preciso usar o português mais formal que eu conseguir? Não preciso, né?
Ou se eu vou falar com os meus amigos da rua, tô brincando, eu preciso usar o português mais formal de todos? Ou se eu vou mandar uma mensagem para a tia Pati, né, no WhatsApp, preciso usar a linguagem mais correta de todas? Não precisa. Por quê? São situações informais. Dependendo de onde e com quem a gente está falando, se a gente fala muito formal ou usa certas palavras, as pessoas nem vão nos entender. Mas muitos Exatamente, outros gente. contextos, por exemplo, na escola, na faculdade, numa prova em que a gente está fazendo, nesses espaços, a gente precisa usar uma linguagem mais formal, porque se a gente usar uma linguagem informal, vai passar uma imagem negativa, vai ser reparado. Então, o bom é a gente saber fazer dos dois jeitos e saber quando que é a hora de usar cada um deles. Exatamente. A Pro deu uma adiantadinha na minha aula, que vai ser depois do intervalo, porém, contudo, entretanto, é bom que vocês irem para o intervalo agora pensando um pouquinho nisso, tá, gente? Gente, essa questão da linguagem formal e informal, ela é tão legal, porque hoje eu nem trouxe variação de internet. Na nossa próxima aula, a gente vai ver a linguagem informal na internet. E, gente, nós somos dois dinossauros da época do MSN. Gente, tia Paty tirou um negócio do fundo do baú da história, gente. Tô só lembrando cada coisa aqui. É porque, primeiro de tudo, vocês têm que pensar uma época, né? Que não tinha notebook, não tinha tablet. O computador era uma coisa desse tamanho aqui, a tela do computador. A gente não tinha celular. Não, eu tinha notebook nessa época, só que meu Tinha notebook notebook era nessa maior que época? tudo, era dessa grossura aqui, meu notebook. Eu tinha um computador gigante, gente, que era uma caixa desse tamanho. E eu conversando, era uma coisa que a Não, gente e não tinha nem... celular, essa é a questão, a gente não tinha esse tinha. celular igual tem hoje em dia, esse celular assim, tecnológico, não tinha. A gente tinha os telefones, que, poxa, era uma batalha para conseguir mandar uma mensagem. Gente. Clicar várias vezes, nossa. MSN foi a primeira coisa, assim, primeira rede social, digamos assim, em que a gente podia mandar uma mensagem para a pessoa que ela recebia na hora. Pensa assim, gente, uma invenção, caraca, agora dá para mandar uma mensagem para a pessoa para ela receber na mesma hora, isso é tão moderno. É exatamente isso que a gente falou, a variação linguística tem tudo a ver com o tempo que é falado. Então, pessoal de casa, vamos lá, vamos entrar no intervalo. A gente aprendeu, a gente conversou bastante sobre variações linguísticas, sobre como se fala no dia a dia, como se fala da forma formal. Vamos dar uma respirada, porque isso eu sei que é um assunto que acaba mexendo um pouquinho com a nossa cabeça. Então, vamos respirar um pouquinho, vamos relaxar, vamos esticar as perninhas e vamos dar um intervalinho. Já já a gente volta. Então, pessoal, você está preparado para voltar para a aula? Conseguiu relaxar? Aproveitou o intervalo? Vamos lá. Pode falar, Letícia. Você falou que tem ainda muita coisa para fazer. Mas é muita coisa para fazer de escrever? Tem muita coisa para fazer de escrever. Sabia que você ia ficar feliz, Letícia. A gente tem muita coisa para escrever hoje. Então vamos começar. Então vamos lá, que a Ali e o Guima voltaram a conversar. Vamos lá. Pro, eu e você novamente. E aí, Guima, você conseguiu entender o que é variação linguística, linguagem formal e informal? Consegui, Ali, e percebi uma coisa muito legal nas cartas. Quando as cartas são para pessoas próximas, como amigos e familiares, é comum que as pessoas usem a linguagem informal. E quando as pessoas escrevem para um chefe, por um motivo profissional, para situações de autoridade, quando uma pessoa tem uma posição superior a você, ou para pessoas que não são próximas, elas sempre usam a linguagem formal. Ótima observação, Guima. Vamos testar isso na prática? Adorei a ideia, Ali. Vamos praticar escrevendo cartas, pessoal? Então, a atividade de hoje, pessoal, é fazer uma carta. Porém, igual a gente lembra que vocês na última aula vocês fizeram muitas cartas. Vocês completaram as cartas todas,
fizeram uma carta para ajudar o Ulisses a responder a avó dele. A professora Milena, tadinha, ficou sem luz, não conseguiu ver a cartinha que a gente fez. Porém, hoje ela está aqui, vocês vão poder mostrar para ela como vocês são bons escrevendo cartas. Porque esses meninos foram muito bons escrevendo cartas, tá? Quero ver hoje, gente. Vocês precisam me mostrar, já que eu não consegui ver no outro dia. Ô, professora. Oi. Mais. Então, cadê a carta para a gente responder? A gente hoje não vai responder, vocês vão criar uma carta do zero. 100% do zero. Autores de cartas, gente. Sim, antes de a gente começar a escrever as cartas, o que eu quero que vocês façam? Ó, gente, aliás, o que eu quero que vocês lembrem? A carta, ela deve conter o local que você tá, a data que você está escrevendo. Gente, hoje... Eu esqueci. Isso foi meu principal quando eu fiz a carta do Ulisses, né? Foi a minha coisa principal. Verdade. Criei. Verdade. Foi você que criou. O Ulisses estava em Paraupebas por sua causa, porque você disse que ele estava lá, então ele estava lá. Maravilha. Gente, ó, mas eu quero que vocês lembrem que a data é a data de hoje. Vocês estão escrevendo hoje, então vocês têm que colocar a data de hoje na cartinha de vocês, tá? Depois da data, vocês têm que botar a saudação, o assunto, que é no... A saudação, gente, é olá, Maria. Olá, Fernanda. Oi. Mas tem que colocar onde que a gente tá ou tem que inventar? Você pode inventar. Ou você pode colocar onde você tá, ou você pode inventar. Mas é bem bacana você colocar o lugar que você tá? Porque aí fica mais real. Professora. Oi. Eu não sei o que é para fazer. A gente vai fazer 2 cartas. Na verdade, a gente vai fazer uma carta, porém, cada uma de uma forma diferente, tá? Agora eu estou relembrando o que deve conter na carta, tá, Heitor? Então, voltando, a carta tem que ter local, data, saudação. A carta, ela tem que saudação ter mesmo? Saudação é no início da carta, quando a pessoa está saudando a outra. Fala, olá, Maria. Por exemplo, eu estou enviando uma carta para Maria. Aí, antes de qualquer coisa, eu falo, bom dia, Maria. Ou então, como vai, Maria? Olá. Então, eu acabar, tchau. Eu vou botar tipo, tchau, agradecimento. Exatamente, Pedro. Depois ali, você vai lá, bota a saudação, vai botar o assunto da carta ao longo da carta e no final vai ter que colocar a despedida. Vai ter que colocar o tchauzinho lá, vai se despedir da pessoa. Depois vai colocar a assinatura. Gente, não esqueça que precisa ter destinatário e remetente, tá? Vocês lembram que é destinatário e remetente, não lembram? Destinatário e remetente é a pessoa que envia e a pessoa que recebe. A pessoa que está enviando, gente, são vocês. Então, vocês não esqueçam que tem que colocar, vocês têm que assinar com o nome de vocês, porque senão a pessoa que vocês vão escrever a carta não vão saber, tá? Eu quero que vocês escrevam 2 cartas cada um. A gente vai escrever uma carta, mas vão ser 2 cartas diferentes. Vocês podem escrever a mesma carta, só que com linguagens diferentes. Vocês vão escrever uma carta com uma linguagem formal e depois vocês vão escrever uma carta com uma linguagem informal. Então, ó, uma carta com uma linguagem formal e a outra com uma linguagem informal. Professora, eu posso repetir o assunto da primeira carta e só trocar o tipo de linguagem? Pode, tá, pessoal? Igual eu trouxe lá o temazinho do nosso texto, vocês podem. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Enquanto isso, eu vou dar um tempinho. Caso a professora Milena queira dar alguma dica para vocês, a gente vai liberar para ela. Porém, vou chamar um por um para perguntar se vocês entenderam o que é para fazer. Primeiro, a Ana Mirella, que está com a mão levantada. Pode falar. Você esqueceu. Você o quê? Nada. Tá bom. Pode rasgar a folha para fazer lá os negócios? A carta? Faz no seu caderno mesmo. Depois você tira a foto e envia para a gente no grupo. Tá bom. Mas são 2 cartas, tá, Aninha? Você entendeu isso, né?
Uma com linguagem formal e outra com linguagem informal. Você pode escolher a linguagem informal para enviar para um amigo, a formal para enviar para outra pessoa, ou você pode fazer a mesma carta, uma com linguagem formal, outra com linguagem informal, tanto faz. Você é quem decide. Letícia, diga. Mas eu não sei. Professora, Você não sabe o que, Letícia? Não sei fazer. Você sabe fazer sim, na última aula. Você pegou o finalzinho que a gente estava fazendo a nossa carta. Você sabe fazer uma carta, só você tentar. a gente pode fazer para qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Como você acha que não sabe, então vamos lá. Eu quero primeiro que você sente... Você lembra como é que era a estrutura da carta? Ó, trouxe aqui na tela da carta. Lembra? Mais ou menos. Então, se você lembra como é que é uma estrutura da carta, você lembra como tem que fazer a carta. Letícia, quando a gente tem que fazer um desenho novo, às vezes a gente pensa na carta inteira, a gente fica preocupada, acho que não dá conta. Começa uma coisa por vez. Primeiro de tudo, local. Onde você está? Vamos colocar o local, data. Você sabe qual é a data de hoje? Vamos colocar, olha quantas coisas você sabe. Vamos botando uma coisa por vez, fazendo uma parte de cada vez, que no final a gente vai conseguir fazer tudo. E se você precisar de ajuda para escrever alguma coisa, eu e tia Paty estamos aqui. Agora é a hora da gente tentar, errar e aprender. Então, vamos fazer? Primeiro passo é a gente começar. Você pode relembrar de todas aquelas regrinhas que a gente aprende, que a gente viu na última aula. Eu lembrei aqui para você o que deve conter na nossa carta, que é um local, a data, a saudação, assunto, despedida, assinatura, destinatário e remetente, tá bom? Então, vamos lá. Você tem que fazer uma carta com a linguagem formal e uma com a linguagem informal. Só que você pode começar pela linguagem informal, porque eu acho que é a linguagem mais fácil, né? Então, vamos lá. Qualquer dúvida, Letícia? Letícia? Qualquer dúvida, você pode perguntar para a gente, tá? Você vai tentar fazer? Mas não sei. E o que você acha que não sabe? Explica para mim. Eu não sei nem começar. Você sabe começar, você começa escrevendo o local e a data. Vamos lá, Letícia. O local e a data é onde você está e é o dia que você está escrevendo. Quê? Mas como escreve o local? Uai, Não é para escreve o escrever a lugar. palavra local, Letícia. A gente vai escrever o lugar onde você está. Geralmente, a nossa cidade. Letícia, qual é o nome da sua cidade? São Paulo. Então, vamos Então, você escrever bota São Paulo. exatamente. Letícia, você lembra que você corrigiu aquelas cartas comigo que estavam lá em branco? E você falou, professora, está faltando o lugar que ele mora. Professora, está faltando a data. Professora, está faltando a saudação. Lembra? Você corrigiu várias cartinhas comigo. Então, você usa esses conhecimentos para fazer a sua carta. O lugar, o local é o quê? É o lugar onde você está, a sua cidade. Ah, professora, eu não sei a minha cidade. Você bota seu país. Tá? Ah, professora, eu não sei o nome do seu país. Você bota, estou escrevendo da minha casa. Você só precisa colocar uma referência. Tá? Mas como você já sabe que é São Paulo, bota São Paulo. Aí do lado a data de hoje. Aí você bota a saudação. Você sabe fazer a saudação. Você dá oi pra gente todo dia. Tá, a Letícia começou a fazer. Maravilha. Estou escrevendo uma carta para o meu pai. Que maravilha. Ele vai gostar de ler. Ele está lá longe. Então, aproveita depois e envia a carta para ele. Mas eu vou cortar pela metade essa folha, né? Tá bom. Mas antes de cortar, manda foto pra gente. Tá. Uma carta formal é tipo a carta que a gente fala, que faz a língua portuguesa. Que fala tudo certinho. Isso, exatamente. E a informal aqui não, né? É que você escreve da maneira como você está acostumado. A gente vai aprender sobre isso um dia, mas quando tem o in no começo da palavra, por exemplo, formal, informal, quer dizer que não é, por exemplo, perfeito
imperfeito, não é Eu perfeito. fiz uma com... Formal, informal, não é formal. Eu fiz uma formal agora e depois agora. Muito Ah, bom, informal. muito bom, Tomás. Gente, se alguém quiser escrever alguma palavra que não sabe bem como escrever, tá na dúvida, falem com a gente, que a gente escreve, ajuda vocês, tá bom? Professora, Oi. olha como tá ficando. Tá vendo? Ah, tô vendo, maravilha. Tá escrevendo de caneta? Não, com lápis Ah, mesmo. tá bem escuro esse lápis, maravilha. Ah, maravilha. Pode ir terminando, tá? Professora, essa Oi. pessoa não é meu parente, não é parte da minha família. Nem meu, O quê? e ela é, mas é meu amigo. Não é meu parente, nem parte da minha família, mas A é meu pessoa que amigo. você escreveu a carta? Aham. Maravilha. Como se escreve tchau? Vou colocar aqui para você, nesse É porque eu segundo. tô acabando aqui. Ó. Ih, não foi. Deixa eu botar maiúsculo. Tchau. Galera, e digam como estamos. Quem terminou as 2 cartinhas, quem terminou uma cartinha e quem Sim. ainda não terminou nenhuma. Eu acabei uma. Professora, Você acabou fala qual, quem é Pedro? essa cartinha. Você acabou qual, Pedro? Quem é essa cartinha? Foi de linguagem formal ou informal? Deixa eu ver. Eu acho que é informal. Tá, então lê pra gente. Ó, vou falar quem é essa professora. Professora. Vou ter até Qual um S. professora? Eu vou ter até um S. É porque ela é para duas Então professoras. é pra mim e pra você, Mi. Vamos prestar atenção. É assim. Professora, você me ensinou a fazer cartas e os idiomas. E eu aprendi muito como o bioma Caatinga. Eu estou estudando e fazendo uma carta agora. E tchau, professores. Oh, Olha, Pedro, eu vou dizer, eu classifico essa daí como uma linguagem formal, tá? Porque tá tudo muito certinho, não tá, Pro? tá, eu não sei como você escreveu algumas palavras, Pedro. Por Sim. exemplo, o tô. O tô é uma coisa... A gente escreve muitas vezes, só o... Eu vou Ah, ter então é informal. Ó, Tá. tô é linguagem informal, estou linguagem formal. Mas, Pedro, com exceção de algumas palavras, nossa, assim, fez uma ordem muito boa. Sim. Tá muito certinho, várias pausas, consegui entender várias pausas no seu texto. Não sei se você usou Sim. já a pontuação, mas eu achei muito bom, fora que eu gostei da cartinha, gostei O do... Pedrinho, ele é o mestre das vírgulas. Ponto final. Muito bom, Deixa Pedro. eu só falar, Pedro, a única coisa que eu não vi você colocando foi o final. Foi a assinatura e a despedida. Botei tchau. Mas tem que ir a assinatura. Tchau do seu aluno, Pedro. Eu Entende? esqueci do nome da pessoa. É Você tá isso, mandando esqueceu. pra fazer o nome de quem você tá mandando. Sim, quem está mandando, você bota lá em cima. Porque aí você já botou, professoras. Mas agora você tem que botar quem foi que mandou. Tá? Perfeito. Tomás, fala para mim, você Eu vou terminou? botar aluno Pedro. Sim. Isso. Então lê para mim, Tomás, qual foi as cartas que você fez? Você fez as duas ou fez uma só? Eu consegui fazer as duas, eu não sei se foi ficou assim, sabe? Perfeito. Então lê pra gente. Mas a primeira A primeira é formal ou informal? tá escrito Itupeva, né? Onde que eu fico, 28/4/2022. E estava escrito: Olá, o João, e sai com o Arthur hoje de manhã e chegaremos à noite. Resolvemos comprar os presentes de Natal.
E o final? E o final é um abraço, Tomás. Perfeito. Essa daí é a formal ou é a informal? A formal, eu acho. Formal, né? Eu não sei se Isso. ficou muito bom. Sim, Igual. ficou ótimo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que ficou a sua informal? Lê pra gente. Formal foi diferente dessas, tá? Pode Foi falar. diferente, só que é informal, eu acho. Uhum. Olá, Maria. Estou com muita vontade de ir aí. O seu bolo é bom pra caramba. Você faz pra mim? Maravilha, Tomás. Maravilha. Perfeito. Excelentes 2 exemplos. Tomás, né? Um abraço. Excelente. Um abraço. Um abraço. Um abraço, Tomás. Perfeito, Tomás. Ó, não esquece de me mandar foto, que eu quero corrigir depois o que você escreveu, a forma que escreveu. Porém, você falando está muito certinho, tá, Tomás? Letícia, fala para mim, você escreveu a carta? Eu não consegui fazer. Eu só consegui fazer uma. Tá ótimo. Então, lê qual foi a que você fez. Bom. Foi linguagem formal ou informal? Informal. Tá bom, então fala pra gente, lê a cartinha. Lê do início. Do lugar, a data, tudo certinho. São Paulo. 28/4/2022. Oi, mamãe. Recebi hoje as notas das provas da escola. Ótimas. Tchau. Não. Oi. Isso. Maravilha. Então você recebeu as notas. Não sei o que está escrito aqui. Vamos por parte, Letícia. Quando a gente não consegue ler de cara uma palavrinha, vai olhando as letras. Que letrinhas começam ela? Vamos por parte. Isso. Não sei. Não Você tem que ter sabe, problema. Letícia? Você que escreveu, Letícia. Vamos lá? Que letrinhas tem nessa palavra? E as provas da escola, as notas foram ótimas. Que letrinhas, Letícia, tem na palavra? Que você está com dificuldade. Ah. T. T. Ah. H. A. U. Ai, você escreveu tchau, mas você botou o D no lugar do C. Aí eu acho que por isso que ficou meio confuso. Você escreveu do jeitinho que a tia Paty colocou aqui. Aí a gente lê tchau, Letícia. Escreveu assim, não escreveu? Tchau. Olha só como é que eu botei aqui no Olha aí no quadro. Você escreveu tchau? Então, a gente lê tchau. É uma palavra difícil mesmo, Letícia. Um monte de consoante junta, mas Terminei. Tchau. Porque o T é mudo. A gente vai aprender ainda sobre as letrinhas, as palavras que possuem consoantes que ficam sozinhas, que a gente chama de mudo, tá? Mas não tem problema, você escreveu certinho. E você soube soletrar também tranquilamente. E, Letícia, queria te dar os parabéns, porque você está lendo muito bem. Eu fico surpresa, porque cada vez que você lê, você está lendo melhor do que da última vez. Falou que não conseguia escrever a cartinha, conseguiu escrever uma cartinha. Você vê, Letícia, não tem problema a gente errar, o negócio é praticar. A gente só aprende e fica bom no que a gente pratica. E praticar é errar várias vezes. Mas está tudo bem errar. A gente está na sala de aula, que não tem lugar melhor para a gente errar do que aqui, tá bom? Então, parabéns, meu amor. Conseguiu fazer sua cartinha, conseguiu escrever tudo, conseguiu ler tudo muito bem. E principalmente a ordem da cartinha tá certa. Você colocou tudo que precisa conter, colocou o início, onde você está, Arrasou, Letícia, arrasou. Perfeito, Letícia. Maravilha. Não esqueça de me mandar foto, tá, Letícia? Eu tô com a foto aqui do seu conto de fadas até hoje, que eu achei sensacional. Agora, Ana Mirella. Costa verde.
Data: 28 de abril de 2022. Olá, pai. Tudo bem? Tudo bom? Eu estou estudando no Alicerce TV. Nas férias, você pode me buscar. Por favor, te amo. Beijos, Ana Mirella. Maravilha, Ana Mirella. Fez uma cartinha para o seu pai. E você, Aninha, classificaria essa carta como? Como uma carta formal ou uma carta informal? Formal. Exato, eu também classifico ela como uma carta formal. Achei que está tudo muito certinho. Sua Gostei. cartinha ficou muito boa, Ana. Parabéns. Exatamente. Tenho certeza que seu papai vai gostar muito de receber ela, tá? Não esquece de me mandar foto depois para a gente conseguir corrigir o que está escrito, tá bom? Tá bom. Agora o Pedro. Pedro, você já leu a cartinha, não leu? A minha segunda que você mandou para Ah, tá. Então pode ler. Eu vou ter aqui. Professor Vitor. Você tá falando aí, professor Vicente? Eu tô com muita saudade. Pra caramba. Eu gosto de você, aluno Pedro Peru. Eu vou ter uma coisa bem pequena. Maravilha, Pedro. Essa aí é uma carta informal. Maravilha, Pedro. Tira foto para a gente poder mandar para o professor Vitor. Pedro, eu vou mandar no WhatsApp para ele. Me manda essa fotinho que eu vou mandar para ele, que eu acho que ele vai amar receber, gente. Não esquece, Pedro, de tirar foto para a gente enviar para ele. Tô com muita saudade. T-O-G-U, né? Essa carta é formal ou informal? É informal. Ah, tá. Então a gente pode escrever assim. Tô com muita saudade. Eu fiz assim, Mas tô Ah lá. só T-O. Então, Togu não, é Toku. Mas, ó, é tô com muita saudade, já é informal. Olha como é que a Pro escreveu no quadro. São palavras diferentes, né? Que uma é estou com muita saudade. A gente fala tô com muita saudade, mas parecido com K de quê? Por causa de quê, né? A gente escrevendo, mesmo sendo linguagem informal, continua sendo palavrinhas diferentes. Sim. Obrigada, Pedrinho. Agora você, Cauã, lê pra gente. Acho que falta só o Cauã e o Heitor, né? Pode falar, Cauã. Professora, eu Tá ainda bom, vou falar o meu. não terminei. Tá bom, então pode terminar. Pode falar, Cauã. O meu é São Paulo, 28 de abril de 2022. Perfeito. Olá, amigo Matheus. Amanhã, peraí. Você vai. Você é muito legal. Amigo, você vai para a escola amanhã? Ontem eu tive um teste e estou feliz para caramba. Ontem foi muito legal. Cauã, assinado. É isso. Perfeito, Cauã. Amei Deixa eu sua perguntar. cartinha, Cauã. Amei sua cartinha também, Cauã. Cauã, você classifica a sua cartinha como? Como formal ou informal? Eu gosto dela, tipo, como a primeira opção mesmo. Informal? É. Maravilha, eu também classifico ela como informal. Principalmente porque é uma carta para um amigo. A gente nunca faz uma carta para um amigo que seja formal, né? Mas maravilha, gostei muito, Cauã. Não esquece de me mandar uma fotinha para a gente poder corrigir o resto das coisas, tá bom?
Então, pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida? Gostaram da aulinha de hoje? Caso vocês tenham alguma dúvida, podem mandar para a gente nas nossas redes sociais. É só marcar @alicerceedu. Nós estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Pode mandar a nossa dúvida, que os nossos líderes vão responder vocês, tá? Vocês podem mandar a dúvida de vocês em qualquer formato. Pode ser em foto, vídeo, desenho, comentário, da forma como vocês quiserem. Caso vocês também saibam algumas diferenciações da linguagem formal, da linguagem informal, comenta lá com a gente. Ou então, se vocês fizeram as cartinhas junto com a gente, mostra para a gente como foi as cartinhas que vocês fizeram. Então é isso, pessoal. Gostei muito da aula de hoje. Beijinho, tchauzinho, até a próxima. Vamos descansar. Vamos ligar o microfone, gente, para dar tchau para o pessoal de casa? Gente, fica tchau. Beijo. Tchauzinho. Tchau, tchau.